A mulher ela deve ser submissa ao marido? Existem papéis no casamento? Fique comigo que a gente vai ver o que é que a Bíblia fala sobre esse assunto. A Bíblia ensina que a mulher deve sim ser submissa ao marido, como fala lá em Efésios 5, versículo 22 e 23, que diz: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. A pergunta correta aqui não é em relação a ser submissa ou não, e sim ao que é ser submissa, o que é a submissão. O que tem acontecido é que, ultimamente, as pessoas têm distorcido o conceito do que é a submissão, do que é que Deus espera que seja a submissão da mulher para com o marido, né? A submissão não necessariamente é você ser mandada, é você ser comandada e fazer todas as vontades do marido. Não é necessariamente o marido também explorar essa situação. Vou dar um exemplo aqui bobo, mas digamos que o marido quer mandar a mulher fazer massagem nele, quer que a mulher pegue alguma coisa, que a mulher lave, que a mulher varra. Isso não tem a ver com submissão. E muitas pessoas têm utilizado esses exemplos como se fosse na submissão. E eu falo não apenas de pessoas que estão fora da igreja, mas também pessoas que estão dentro da igreja do Senhor, que entendem errado o conceito do que é ser submisso. A Bíblia nos ensina que o corpo da mulher, ela pertence ao homem, e o corpo do homem, ele pertence à mulher. Isso está lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 4. Então, quando a Bíblia fala da submissão da mulher perante o marido, não é questão de ser mandada, não é questão de ficar obedecendo todas as coisas. Submissão tem a ver com confiança. Um bom exemplo que eu posso te dar é um técnico de futebol. O técnico de futebol, ele é a figura de um líder no meio de uma equipe. E a responsabilidade dele é fazer com que o seu time, contando os 11 titulares e os reservas, que eles consigam chegar à vitória. E o técnico, ele entende que se a equipe vencer, ele também vence. E se ele vencer, a equipe também vence. E por isso são juntos, ambos com o mesmo objetivo. E assim também tem que ser no casamento. Os dois têm que estar juntos com o mesmo objetivo. Por isso, o homem ele também é uma liderança na sua casa. Isso é algo que é nato do sexo masculino. Tanto que se você analisar diversas culturas diferentes, desde indígenas, aborígenes, cultura europeia, cultura asiática, enfim, diversas culturas que não se comunicavam, né, como eram antes, elas têm o papel de liderança um homem, né? O homem ele sempre foi visto como o papel de liderança. O homem ele foi feito para ser um líder. Ele precisa liderar a sua casa, ele precisa tomar frente das coisas da sua casa, a responsabilidade, como a gente fala, né? Chamar a responsabilidade para si. Cuidar da sua mulher, cuidar dos seus filhos, cuidar das finanças da casa, cuidar também da arrumação da casa, cuidar do bem-estar físico e mental da sua esposa e dos seus filhos. O homem ele precisa ser o líder na sua casa. E assim como o técnico de futebol, um bom líder é aquele que sabe ouvir os seus liderados. Um bom técnico ele busca, através dos seus jogadores, algumas informações do que é que pode ser melhorado, de como é que o jogador ele se sente em tal posição, se ele vai se sentir melhor em uma outra posição. O homem não pode fazer uma liderança arbitrária na sua casa e no seu lar. Ele tem que fazer uma liderança participativa. Por quê? Porque tem que se haver um acordo. Não é o fato do homem ser o líder da casa que lhe dá o direito de tomar as decisões arbitrariamente sem consultar sua família. Ele precisa consultar. A posição de liderança é diferente de arbitrariedade. Eu sei que muitos que vão ver esse vídeo vão estar torcendo às vezes o nariz, vão estar fazendo cara feia, porque não concordam com essa palavra. Tudo bem, você não tem a obrigação de concordar com a Bíblia. Assim como tem muitas pessoas que também não acreditam que Jesus ele é o Filho de Deus, né? Isso vai da fé de cada um. Mas o Senhor colocou no meu coração
que eu tinha que trazer essa palavra porque muitas pessoas que veriam essa palavra precisam ter o casamento restaurado. E essa é uma palavra do Senhor para a sua vida. Você precisa corrigir a sua posição na sua casa. Você precisa investir no seu casamento. Então, se você acredita na palavra de Deus, ouça o que o Espírito Santo está falando no seu coração. Porque o Senhor falou no meu coração que muitas pessoas que estariam vendo esse vídeo estavam precisando de um sustento no seu casamento, estavam precisando de um apoio na sua família. Mas, assim como a Bíblia fala que a mulher ela tem que se submeter ao marido, a Bíblia também fala que existe uma responsabilidade para o homem. Que responsabilidade é essa? Vamos ler Efésios 5, versículo 25. 2 versículos depois. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Algumas versões elas falam como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. E eu sei que muitos homens precisam ouvir e assimilar essa palavra. Marido, você precisa amar a sua esposa. E você precisa estar disposto a dar a sua vida por ela. E a Bíblia, ela faz um paralelo muito interessante, que é o paralelo entre a igreja e Jesus. A Bíblia fala que a mulher tem que se submeter ao marido, como a igreja que se submete a Cristo como cabeça. Porém, a Bíblia fala que o marido ele tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Qual é o papel que você acha que é o mais difícil de se realizar? O papel de ser igreja ou o papel de ser Cristo? Por que eu te questiono isso? Porque tem muito homem que só quer que a mulher se submeta, que a mulher seja submissa e faça tudo o que ele quer, que é uma submissão errada, mas não quer ao menos buscar amar a sua esposa, dar a vida por ela. Porque Jesus, que é a nossa referência, ele não exploraria e nunca vai explorar a igreja. Porque você, homem, quer explorar sua esposa e achar que sua esposa ela tem que fazer todas as suas vontades. Jesus ele estava disposto a dar a vida dele pela igreja e deu. Você, homem, precisa estar disposto a dar a sua vida. E esse dar a vida não é necessariamente perder a vida, morrer. E sim você se entregar, você se dedicar à sua esposa, para que sua esposa tenha uma boa vida. Agora você, homem, olha o que a Bíblia fala na continuidade do capítulo 5 de Efésios, a partir do verso 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Quando a Bíblia fala da responsabilidade do homem, a Bíblia traz essa referência com Cristo. Ele fala que Cristo fez isso para apresentar a si. E apresentar a si significa trazer para perto. Uma noiva sem ruga, sem mancha, uma noiva perfeita. O homem, ele tem que santificar sua mulher. Ele tem que orar por ela, ele tem que cobrir espiritualmente a vida dela. Ele tem que investir na vida emocional da sua esposa. E não é isso que nós temos visto muitas vezes os homens fazerem. O homem está tão preocupado e exige que a mulher se submeta e não cumpre a sua parte. Não busca amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E eu quero finalizar dando um recado para as mulheres que vocês precisam buscar em Deus, buscar no relacionamento com o Espírito Santo, que existe uma grande diferença entre se submeter ao seu marido e se anular. Você não pode se anular. A Bíblia fala que você deve amar ao próximo como a si mesmo. Então, a partir do momento em que a mulher ela se anula para fazer as vontades do marido, ela se anula porque às vezes o marido dela não trata ela bem, distrata ela muitas vezes, isso é falta de amor próprio. Então você não pode aceitar essa condição.
Você tem que buscar, orar, dobrar seu joelho, clamar a Deus pela sua família, pela vida do seu marido. Assim também os maridos, eles têm que buscar amar a esposa, independente se a esposa dele está se submetendo, como a Bíblia quer e fala para a mulher se submeter. Você tem que amar a sua esposa independente dessa circunstância. E você tem que estar disposto a dar a sua vida por ela. Fazendo um acréscimo aqui ao vida, só para falar que se você conhece alguém, algum casal, um marido, uma esposa que precisa ouvir essa palavra, que você possa compartilhar com ele em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, que você consiga no Senhor restaurar o seu casamento, buscar em nome de Jesus entender cada um o seu papel e que vocês possam juntos conquistar, vencer no casamento de vocês. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, um abraço.